Muito boa noite, meus irmãos. Estamos de volta às nossas atividades regulares de estudo bíblico às quintas-feiras aqui na nossa igreja. Nós vamos continuar estudando o Salmo 119. Faltam alguns estudos para que nós concluamos. Depois de 2 semanas de interrupção, nós estamos voltando a estudar a palavra de Deus juntos, numa transmissão aqui da nossa igreja mesmo. Então, você que já está conosco, seja muito bem-vindo e vamos nos preparar para estudar a palavra de Deus juntos a partir de agora. Eu vou convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar e vamos nos lembrar também da família do senhor Idalício, que faleceu nesta semana, vítima de Covid, lá no Rio de Janeiro. Ele estava embarcado e contraiu o vírus e rapidamente o Senhor o chamou para si. Então vamos orar pela família, para que eles sejam consolados. Agora, neste momento, na igreja de Itajaí, está acontecendo um culto ao Senhor de ação de graças pela vida do Idalício e também para que juntos em comunidade a família possa ser consolada. Esta é uma reunião in memoriam, visto que Idalício foi cremado lá mesmo no Rio de Janeiro por conta das orientações sanitárias de onde ele estava. Então, um momento bem delicado para a família, mas nós cremos que Deus pode e já está consolando a todos. Então, neste momento, enquanto oramos por nós, pedindo que o Senhor nos abençoe neste estudo bíblico, também oramos pelos familiares do Idalício. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, Tu és tremendo e Tu és magnífico, Senhor, em toda a terra. Te louvamos e te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu, pela Tua providência, ó Deus, sempre nos assistindo em nossas necessidades. Nos lembramos, ó Deus, da família do Idalício. Aprove ao Senhor chamá-lo para si, utilizando, ó Deus, esta ferramenta do vírus. Nós já temos há muito tempo orado, pedindo ao Senhor que nos livre deste vírus, mas que, acima de tudo, o Senhor faça a Tua vontade. E cremos que foi a Tua vontade que foi realizada na vida dele e já está sendo realizada na vida de seus familiares. Então, ó Deus, te pedimos para aqueles que ficaram, que o Senhor os console, que o Senhor cure, ó Deus, as feridas no coração e que eles possam contemplar as maravilhas, ó Deus, da Tua sabedoria. A nós, ó Deus, que vamos estudar a Tua palavra agora, te pedimos que o Senhor nos dê clareza e desperta em nós, ó Deus, o desejo de amar o Senhor por causa daquilo que conhecemos sobre Ti revelado na Tua palavra. Ilumina o nosso entendimento pela ação do Teu Santo Espírito e tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir então as nossas Bíblias no Salmo de número 119. Salmo de número 119. E hoje nós vamos estudar mais um trecho. Já estamos lá no versículo 113. Salmo 119, a partir do versículo 113, o nosso objetivo é chegar ao versículo 128, com a graça do nosso Deus. Estamos chegando ao final. E assim diz a palavra do nosso Senhor. Acompanhe a leitura aí, Salmo 119, a partir do verso 113. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus.
Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra. Por isso, amo os teus testemunhos. Arrepia-se-me a carne com o temor de ti, e temo os teus juízos. Tenho praticado juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem. Não permitas que os soberbos me oprimam. Desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Por isso, tenho por, em tudo, retos os teus preceitos todos, e aborreço todo o caminho de falsidade. Mais um trecho maravilhoso do Salmo 119, que nos ensina, além de tudo, a submissão e o temor a Deus na vida deste salmista, ou do povo de Israel, que assim cantou este salmo ao longo de suas trajetórias. E hoje, eu e você temos a condição de acessar este hino maravilhoso com estas expressões e trazer a verdade destes ensinos para o nosso viver e assim também honrar o Senhor. Nós vamos nos lembrar de como terminamos há 15 dias atrás o nosso estudo, e nós terminamos com as palavras do nosso irmão João Calvino, quando ele mencionava o finzinho ali do verso 112. Aqui o profeta não se vangloria do que fizera por seu próprio esforço, pois repete a mesma palavra que empregara antes, quando disse: inclina meu coração aos teus testemunhos. E aí nós destacamos esta conclusão bastante interessante. Se essa oração não era fingida, sem dúvida ele reconhecia por meio dela, o salmista, que a obra peculiar do Espírito Santo era inclinar e dispor nossos corações para Deus. E de fato, nós cremos que é assim que o Senhor Deus age em nosso viver. Ele nos impulsiona, ele transforma as nossas inclinações para que então desejemos a sua palavra e ao encontrá-la, nos deleitemos com ela. Muito bem, vamos seguir para o nosso estudo, então eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aí à mão, a partir do verso 113, porque há algumas coisas interessantes logo no início. Então eu separei aí algumas cláusulas, que nós vamos ver a partir de agora. Então, o verso 113 abre com essa expressão: odeio os corações divididos, mas amo a tua lei. E depois, no decorrer destes 8 versículos, ele vai dizer: Deus é refúgio seguro e confiável. E também diz que os ímpios são falsos e desprezíveis. Como a gente já tem feito, este é um resumo gráfico destes 8 versículos. Você que costuma tomar nota, fica a sugestão de resumo, mas você também pode fazer o seu aí. Vamos ver como isso se amplia e como nós podemos aprender com estas expressões. Estes 8 primeiros versículos, meus irmãos, nos mostram o amor e o temor pelo Senhor que este salmista tinha. Eu vou ampliar a tela aqui para ficar melhor para você.
O relacionamento entre Deus e seu povo se dá por meio da palavra e da oração. Por causa da obra redentora de Cristo, cremos naquilo que Deus revelou sobre si na Bíblia e somos ouvidos por Ele com nossas orações. Nós já temos falado disso há muito tempo aqui, neste nosso movimento relacional, que não é coisa criada pelos homens. Foi Deus que, no momento em que criou todos os homens, que criou Adão e Eva, e determinou que deles haveria, descenderia grandes e numerosas nações, Deus criou homem e mulher para se relacionarem com Deus, naquilo que irmãos do passado chamaram de mandato espiritual, o nosso relacionamento com Ele. E este relacionamento é executado nas seguintes bases: Deus fala conosco e nós falamos a Deus. E conforme o ensino bíblico vai correndo, nós observamos que, de fato, Deus fala diretamente ao seu povo, por meio dos pais, dos patriarcas, por meio dos profetas, fala com o seu povo por meio de Josué, de Moisés, de Arão e tantos outros que foram eleitos pelo Senhor para serem aqueles instrumentos de proclamação da verdade, da vontade de Deus. Então, diante desta revelação, os homens deveriam tomar algumas atitudes e também Deus tem caminho aberto para que os homens respondam a esta revelação. É claro, vamos fazer aqui uma explicação. Com a entrada do pecado no mundo, este relacionamento entre o homem e Deus foi rompido por causa do pecado. Deus não pode contemplar o mal, nos ensina as Escrituras. Então, Deus propôs em Cristo Jesus esta ponte que liga o povo salvo por Deus a este Deus novamente. E sem Cristo, não há como ter este relacionamento. E é por meio de Cristo também que nós somos ouvidos em nossas orações, em nossas súplicas. E aí a Bíblia vai chamar Jesus Cristo de o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote, que ele de fato é, sacerdote superior a qualquer outro, que nos leva a um culto relacional ao nosso Deus. Então, Deus nos fala pela palavra e nós falamos a Deus por meio da oração. Dadas feito este lembrete, nós vamos então observar algo bastante interessante no verso de número 113. Eu vou ampliar aqui para você ver que os homens de coração dividido podem atrapalhar a caminhada do povo de Deus, a nossa caminhada. Olhe comigo o verso 113, porque a palavra que aparece para você aí na tradução por duplicidade, tem a ideia de coração dividido, ou de mente dividida. Essa é a ideia. Eu aborreço a duplicidade, o coração dividido, porém, amo a tua lei. E depois, no verso 115, o salmista vai expressar algo bastante interessante. Apartai-vos de mim, malfeitores, eu quero guardar os mandamentos do meu Deus. Isso é bastante interessante. Nós fomos ensinados pelo Senhor Jesus Cristo a orar pedindo ao Pai que nos livre do mal. E muitas vezes nós queremos qualificar o mal de tantas outras formas e nos esquecemos que, por vezes, Satanás elege pessoas, por assim dizer, vou trocar aqui o verbo eleger para não confundir, Satanás utiliza suas hostes e essas hostes podem se apresentar a nós como o nosso próximo, homens ou mulheres que tentam nos atrapalhar na caminhada cristã. No entanto, nós devemos ter o nosso coração ancorado na palavra de Deus e somente nela. Então, veja que interessante. O salmista diz: eu odeio
o coração dividido, né? Esse espírito de coração dividido. Porém, amo a tua lei. Esta ideia não aparece pela primeira vez aqui no Salmo, né? Ou no livro dos Salmos. Aparece também em outro período da história do povo de Deus. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, e nós vamos ler o verso 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 21. Assim diz então a palavra de Deus. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Aqui, aquele evento muito conhecido por nós, né? Nós contamos muito isso às nossas crianças também, o desafio do profeta Elias contra os profetas de Baal. E é interessante essa expressão que ele usa aqui, né, na pergunta, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Essa ideia de duplicidade, de coração dividido. Os mais antigos gostavam de dizer, eu sou jovem, você sabe, né? Os mais antigos gostavam de dizer na nossa sala da UPA, né, que a gente não podia ficar com um pé dentro e outro fora da igreja. Mais ou menos isso, essa ideia de duplicidade. Mas também, biblicamente, é observado assim, né, com o coração dividido entre dois pensamentos, entre duas motivações, né, como se houvesse um pêndulo. Paulo vai dizer que o pendor dá sempre para a carne, e é por causa da ação do Espírito Santo que este pêndulo fica equilibrado, porque se não for a ação do Espírito Santo, nós estaremos sempre desregulados. Agora, olha comigo Tiago, capítulo 1, do verso 5 ao verso 8. Tiago 1. Do verso 5 ao verso 8, diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aqui a palavra grega é dipsique, como se fosse duas almas, né? Ou um bipolar, né? Talvez outro pastor diria assim, tem crente que é bipolar, e aí começaria a falar aqui da ilustração do crente bipolar. Eu não vou fazer isso, não é muito meu feitio, mas às vezes, parece que tem crente que é meio bipolar, né? E tem outros que são piores, né? Esquizofrênicos às vezes. Então, veja como o Salmo nos ensina a abandonar essa prática se nós estamos vivendo assim. Salmo 119 nos faz olhar para a vida de um servo de Deus que ama a lei de Deus e que diz: aborreço, odeio, né, a duplicidade, o coração dividido. Né? Eu odeio isso, diz o salmista. E nós também devemos viver assim. Né? Ter um só pensamento, uma só palavra, no sentido de honrar o Senhor com as nossas atitudes, com a nossa boca, né? Com as nossas motivações e também servir ao Senhor, sendo ouvinte e praticante da palavra. Tiago volta a usar essa expressão, ânimo dobre, no capítulo 4, verso 8.
Dá uma olhadinha lá comigo. Aqui já uma exortação caminhando para o fim da carta, chamando a responsabilidade novamente. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Veja como essa ideia da dipsique, né, do ânimo dobre ou da duplicidade, está relacionado com o coração. A solução para isso é limpar o coração. Nós não conseguimos fazer sozinho, somente pela palavra de Deus. Se você se lembrar do início do Salmo 119, um dos primeiros versos, o salmista vai dizer: eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, se a gente quer viver uma vida de santidade, de prudência, sem duplicidade no nosso coração, servindo a Deus e tentando servir a deuses falsos, nós precisamos nos aprofundar na palavra do Senhor, pedir a Ele humildemente que nos ensine e nos faça amá-lo por meio da sua vontade revelada. Há um outro aspecto que eu gostaria de ver com os irmãos, que é: Deus é o refúgio, nosso refúgio, e por isso devemos esperar somente nele. Veja só esses versículos, vamos voltar lá ao Salmo 119. Eu sei, é bom ficar em casa, né, assistindo aí o estudo. Mas para a gente que está dando estudo é tão ruim ficar sem vocês. Eu estou olhando aqui para as cadeiras da igreja. Agora era um momento que alguém poderia fazer um comentário. Estou aqui sozinho, eu, pedestal. É ruim, viu? Fica a dica aí, viu? É muito ruim. Mas eu sei também que a situação está bem complicada. Nós precisamos nos preservar para que nos momentos que a gente tem aqui, né, na escola dominical, no culto, nós fiquemos em segurança, né? Cabe a cada um de nós se preservar durante a semana para que este momento tão sublime, tão especial para nós, possa ser vivido, né, com mais segurança. Muito bem. Abri o coração aqui agora, né? Não vou chorar não, fica tranquilo. Vamos lá ver aqui os versos 114 até o 117, depois o 120. Olha só que interessante. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Aí ele vai usar aquela expressão que a gente já observou. Apartai-vos de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Saiam daqui, saiam da minha cola. O meu propósito é guardar os mandamentos do Senhor. E aí, no verso 114, ele afirma que Deus é o seu refúgio, o seu escudo. E no 116 e 17, ele vai pedir para que o Senhor o ampare. Ampara-me, veja o verso 116 e o 117. Sustenta-me. Olha só que interessante. E aí ele diz, 116, segundo a tua promessa. Ampara-me segundo a tua promessa. Qual o propósito desta súplica? Para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. E a esperança dele, ele já deixou isso muito claro para nós, está posta em Deus somente. 117, sustenta-me e serei salvo. É uma consequência lógica para o salmista. A salvação só vem por meio da ação soberana, providente de Deus. E sempre atentarei para os teus decretos. Agora, meus irmãos, o verso 120. Olha que interessante essa expressão, e muito forte, né? Arrepia-se-me a carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Não quer dizer que o crente verdadeiro deva viver diante de Deus com medo, coagido. Não é isso. O temor de Deus, né, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, vem de um conhecimento acerca de Deus.
do seu poder, da sua grandeza, dos seus atributos, da sua justiça, da sua santidade. Ao passo que conhecemos Deus, nos conhecemos. Nossa finitude, nossa pecaminosidade. E então é inevitável o próximo passo, que é temer a Deus, reverenciá-lo, reconhecê-lo como grandioso, como poderoso em nossa vida. A chegar ao ponto de a nossa carne, é uma expressão muito forte aqui, se arrepiar porque tememos a Deus. E é claro, aqui também nós podemos inferir, né, que é aquele momento em que a duplicidade talvez chegue à nossa porta. E nós vivemos uma vida diante de Deus, mas as tentações vêm. E o temor de Deus deve ser esse alerta, nos fazer relembrar a grandeza de Deus e então nos afastar dos caminhos maus. Então, nestes 8 versos, nós vemos o amor e o temor pelo Senhor. Mas também nós vamos ver aqui outras características e outras lições nos próximos 8 versículos. E da mesma forma que eu fiz anteriormente, agora eu faço aí um resumo mais gráfico, né, para que a gente veja. Então, nós já lemos, e aí eu resumo desta seguinte maneira. Nestes 8 versos, nós vemos a retribuição de Deus, né, pela prática da justiça. Pastor, a gente já cansou de ouvir, e a gente já falou várias vezes, que com Deus não se barganha nada. E isso é verdade, é uma verdade bíblica, né? De Deus não se zomba, o apóstolo Paulo já disse. No entanto, Deus se torna galardoador daqueles que o buscam, diz a carta aos Hebreus, e a gente não pode esquecer disso. Então, nesse sentido, a gente pode olhar para esses versos, né, esse trecho do verso 121 ao 128, e ver como Deus retribui o seu servo pela prática da justiça, pela prática da sua vontade revelada. Justiça aqui não é uma questão de obras apenas, né? Eu faço no aspecto legalista, por assim dizer. Mas justiça aqui está baseada no fato de que Deus nos mostra a sua vontade e requer de nós práticas pelo conhecimento dessa verdade. E quando nós, então, obedecemos à vontade de Deus revelada, logo estamos praticando coisas que o agradam, praticando a justiça. E é nesse sentido que ele, então, por sua fidelidade, bondade e misericórdia, retribui a prática dessa justiça. Acho que ficou claro. Se não ficou, você me procura depois, não tem problema. E nós veremos também que os mandamentos do Senhor são amáveis aos olhos deste salmista e que também há uma proteção de Deus em relação ao seu povo contra a opressão dos soberbos. Vamos ver como isso se apresenta a nós? Vamos lá, vamos ampliar um pouquinho isso aqui. Podemos usufruir deste cuidado misericordioso de diversas formas. Mesmo que, aos olhos humanos, o Senhor demore em nos socorrer, devemos perseverar, observando sua palavra, que é mais desejável do que o ouro. Vamos dar uma olhadinha ali, meus irmãos, no versículo de número 127. Depois a gente volta nele. Mas olha aí só que interessante. Salmo 127. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Você que é um leitor das Escrituras, atento, vai se lembrar que esta expressão já apareceu no livro dos Salmos, e eu coloquei aí para que a gente olhe outra vez, agora no Salmo 19, do verso 7 ao verso 14. Vamos até lá? Salmo 19. A
partir do verso 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Veja aí a expressão semelhante àquela do Salmo 119. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar. Olha aqui de novo, essa ideia de retribuição pela prática da justiça. Em guardar esses mandamentos, há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então, serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, o povo de Deus pode usufruir destas bênçãos, né, deste cuidado misericordioso e observar também a retribuição pela prática da justiça. E é o que o salmista deixa bem claro para nós nesses primeiros versículos deste trecho, deste conjunto de 8, a partir do 121. Vamos ler de novo, preste atenção, lá do Salmo 119. Tenho praticado juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Então, há uma súplica, mas a base para que o salmista faça esta súplica é o fato de que ele tem praticado juízo e justiça. Ser fiador, verso 122, do teu servo para o bem. Não permitas que os soberbos me oprimam. De novo, a ideia de opressão aqui em relação àqueles que não praticam a palavra de Deus. Desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Aí ele mesmo se autodenomina como servo do Senhor. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Veja, meus irmãos, que interessante. Ele abre este conjunto de 8 versos dizendo: tenho praticado juízo e justiça. Mas não para por aí. Ele continua a suplicar que o Senhor siga o ensinando na sua caminhada cristã. Ou, melhor dizendo, né, não vamos cometer aqui esse anacronismo, né? Na sua caminhada rumo à vontade de Deus. E isso se aplica a nós, salvos pelo Senhor Jesus Cristo, né? Na dispensação da plenitude dos tempos aqui. E, de fato, nós precisamos manter a nossa prática de conhecimento bíblico, meus irmãos, continuamente. Ouvimos a palavra, praticamos a palavra e buscamos aprender mais da palavra e seguimos praticando e pedimos a Deus que nos ensine e assim até a volta de Cristo ou até que o Senhor nos chame para si. É uma vida de contínuo aprendizado da palavra de Deus e de prática daquilo que nós temos aprendido. O nosso querido Tiago já disse lá na sua carta, logo no capítulo 1, o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Nós precisamos praticar a palavra de Deus e podemos pedir ao Senhor que continue a nos ensinar. Devemos até fazer isso, para que o nosso crescimento seja contínuo. Mas há também os mandamentos do Senhor que são amáveis na perspectiva do salmista
e que deve ser também na nossa perspectiva. Nós já demos uma olhadinha no Salmo 127, né? Onde ele exalta e eleva o seu apreço pelos mandamentos do Senhor, comparando-os ao ouro refinado, né? E então, nessa comparação, quem sai ganhando são os testemunhos e os mandamentos do Senhor. E ele diz que a conclusão disso, então, no verso 128, tenho por em tudo retos os teus preceitos, todos, sem exceção, e aborreço todo o caminho da falsidade. Meus irmãos, aqui uma aplicação antes de nós lermos a primeira carta de João. Nós só teremos uma compreensão de caminhos falsos, nós só teremos uma percepção de nossas inclinações pecaminosas, né, que nos fazem, às vezes, cambalear, né, ou, usando as palavras do profeta Elias, cochear entre dois pensamentos, aquela duplicidade que a gente já viu lá no início do nosso estudo hoje. Nós só vamos perceber isso à luz da palavra de Deus. Muitas vezes, nós nos colocamos diante de Deus em súplicas, em orações, nos vemos muitas vezes desanimados por cair em pecados antigos, ou até mesmo por achar que não temos uma fé tão forte e rica assim. Mas muitas vezes queremos fazer isso sem o auxílio da palavra de Deus. Nós não vamos conseguir enxergar, meus irmãos, porque a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Nós estudamos isso aqui já. Então, note de novo esta relação tão bem feita do salmista. Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e é por isso que eu tenho por retos todos, em tudo, sem exceção, e aborreço o caminho de falsidade. Ele consegue identificar o caminho da falsidade. Nós vamos conseguir identificar o caminho da falsidade quando lançamos luz da palavra de Deus sobre o nosso caminhar. Senão, nós não vamos conseguir. E são tantas vozes, né, tentando nos atrair, não é verdade? São tantas luzes que chamam a nossa atenção. Mas tudo isso nos levará a caminhos de morte. Só o Senhor Deus tem as palavras de vida eterna. E nós só conseguiremos enxergar o caminho verdadeiro, o caminho da verdade, à luz da palavra. E é claro, à medida em que enxergamos o caminho verdadeiro, nos afastamos do caminho de falsidade. Não tem outra forma, não há outro método, somente pela palavra de Deus. É por isso que o salmista ama tanto os mandamentos do Senhor. Porque é ferramenta também é remédio contra a falsidade, remédio contra o engano. Vamos ler a primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5. Do verso 1 ao verso 5. Primeira de João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 5, diz assim a palavra de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Veja só, os mandamentos de Deus não são penosos, e é por meio deles, os utilizando como ferramenta,
é que nós, então, conseguimos enxergar o caminho de falsidade e também vencer o mundo. E isto, meus irmãos, é fruto do cuidado misericordioso de Deus para conosco. Que grande bênção, que grande oração, não só pelo tamanho, mas pela sua profundidade, é o Salmo 119. Eu espero que você, que eu também, possamos aprender e ser transformados por estes estudos que estamos fazendo. Vamos caminhando para o fim, e agora eu queria também utilizar de novo as palavras de João Calvino comentando o último verso que nós estudamos, o verso 128, e ele diz assim, é só um trecho, só um recorte. Devemos, pois, meditar com muito mais diligência sobre esta doutrina. Quando os perversos reivindicam para si uma liberdade restrita, cumpre-nos contemplar, com os olhos da fé, os juízos de Deus, a fim de que sejamos vivificados para a observância da lei divina. Enquanto muitos tentam chamar para si uma liberdade sem limites, nós temos liberdade, guiados pela vontade soberana e sábia do nosso Deus revelada na sua palavra. Nós devemos amar os mandamentos de Deus mais do que o ouro precioso e depurado. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, a esta vida que ama a palavra de Deus, que pratica a palavra de Deus e que pode, com toda certeza, esperar as bênçãos que vêm como os frutos de justiça que Ele mesmo colocou para que nós praticássemos. Vamos orar? Ó Deus, te louvamos e te agradecemos por mais este estudo bíblico. Como é bom, ó Deus, estudar a Tua palavra. Te louvamos por ela e te pedimos que o Senhor nos faça amá-la cada vez mais. É por meio da Tua palavra que o Senhor revela a Tua vontade e é também por meio da Tua palavra que o Senhor nos mostra com clareza o caminho da verdade e o caminho da falsidade. Então, ó Deus, nos abençoe com o Teu Santo Espírito para que nos aprofundemos na Tua palavra e que assim caminhemos nas veredas da justiça, por amor do Teu nome, e também observemos as falsidades, os tropeços que há no caminho que conduz para a perdição. Abençoa-nos, ó Deus, e nos ajude, nós te pedimos, agradecidos mais uma vez por este momento tão deleitoso para a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos ao final do nosso estudo bíblico nesta noite, agradecendo a participação dos irmãos. A gente viu aqui uma alternância de pessoas que estavam conosco, muito provavelmente por causa da ferramenta mesmo, ali no Facebook, mas é muito bom ter os irmãos aqui e rever os irmãos. Grande abraço a todos, o Wilson e a Adele, a Milena lá com as meninas, né, com a Ana Clara e com a Sara, o Denis, a Clarice. Deus abençoe, Jurandir, o seu Aurélio e a Dona Maria Tereza. É muito bom estar com vocês estudando a palavra de Deus juntos, viu? Meu bem está lá. Deus te abençoe, viu, Marcelo? Estamos todos juntos estudando a palavra de Deus e há outros que também esperamos estarão conosco nos próximos estudos. Meus irmãos, domingo que vem teremos a nossa escola dominical aqui às 9 horas da manhã. Continuaremos a estudar o livro do Apocalipse e às 18 horas o culto ao Senhor. Eu estarei pregando na igreja de Itajaí, substituindo o pastor Edmar, que está descansando com a sua família. Vou ministrar a ceia lá também. Aqui pregará o seminarista Caio. Então, programe-se, preserve-se no restante desta semana para que nós possamos ficar aqui na igreja em segurança. Deus abençoe a todos, uma boa noite e até mais.